Bom, e agora o reino animal. O reino animal que cumpre o seu papel. O reino animal nos dá um exemplo de fidelidade. Eu não sei se vocês já observaram um animal que se aproxima do homem. Eu não sei se vocês já observaram um animal que é acolhido pelo homem. Aquele animal, esse reino, é fiel. O animal é o símbolo da fidelidade. Mas acontece que o reino humano, diante do reino animal, o trata não como um reino semelhante ao dele, dentro da escala evolutiva. O reino animal, o reino humano o trata como um reino inferior que serve para alimentá-lo. Então, estamos completamente desatualizados diante de uma evolução superior. E veja, nós estamos sendo convidados pelos tempos que correm, estamos sendo convidados pelos mensageiros divinos a nos aproximarmos de uma evolução superior. Mas como podemos dar passos numa evolução superior, trucidando o reino animal, explorando o reino animal, quando o reino animal não está aí para isso? O reino animal está aí para colaborar conosco em coisas que nós vamos ver. Que colaboração preciosa seria se nós não tivéssemos criado este karma com o reino animal, de trucidá-lo. Assim como nós temos algo que dá ao reino animal, que nem sempre damos. Nós seríamos o estímulo para a formação da alma dentro do reino animal. E em vez de sermos o estímulo para que ali comece a surgir um embrião de alma, para o animal chegar a ter a ideia que ele é um indivíduo que ele ainda não tem. Só os animais muito evoluídos. Alguns domésticos já têm. Mas o nosso papel não está sendo cumprido. Agora, eles nos demonstram uma fidelidade que poucos homens são capazes de demonstrar. A fidelidade de um animal chega ao extremo. Existem histórias de animais demonstrando fidelidade. Nós poderemos ver algumas nos dias de tratarmos com os animais, que são exemplos para nós. Nós teríamos que aprender a fidelidade com os animais. Se deixássemos os animais em paz, se não trucidássemos os animais, isso é o que eles nos demonstrariam. Os animais têm muitos graus de evolução. É um reino muito rico. Então, chega num certo momento, nesse reino, num certo grau evolutivo, começa a surgir a fidelidade. E se essa fidelidade consegue se ampliar, ele chega num ponto, nos animais domésticos e em outros, que nos mostram o que é a fidelidade. O que seria muito útil nós aprendermos, não? Se soubéssemos observá-los e se permitíssemos que eles pudessem desenvolver até esse ponto. Mas o animal não é só um protótipo de fidelidade. Ele é também um protótipo de amor. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber, se observassem, perceberiam que tipo de amor os animais transmitem. Claro que o amor no homem deveria ser um amor mais perfeito, mas o amor no animal está como exemplo para nós, porque o nosso amor é muito individualista, nosso amor é muito limitado. O animal, em certos momentos, que ele ama como um reino, é o reino nos amando. Não sei se você já viu os olhos de um animal, quando ele está transmitindo amor. O animal está transmitindo o amor do reino todo. Isto é muito importante.
E o animal está também nos transmitindo, nos ensinando o espírito de cooperação e de fraternidade. E certos animais levam isso até um extremo. Até os animais que são muito humilhados a puxar carroças, a carregar cargas, mesmo esses animais humilhados não faltam na sua colaboração. Se você vê a vida de um camelo, o quanto um camelo é humilhado, o quanto um camelo é desrespeitado, e ele continua sendo camelo, ele continua cooperando. Ele, como alma animal, sabe que há seres que necessitam dele, e ele, apesar de ser tratado como é tratado, ele continua colaborando. Um camelo não deixa de nos carregar pelo deserto, não deixa de fazer certas coisas. Continua apesar de tudo. Então, essa cooperação e essa fraternidade o animal tem para nos mostrar. E assim, a fraternidade entre certas espécies de animais, a fraternidade entre certos animais, é muito raro nós encontrarmos entre nós humanos exemplos tão extremos de fraternidade. Muito bem. Agora, vamos aprofundar tudo isso nas próximas partilhas, mas vamos agora ver um pouco a respeito do reino dévico e do reino elemental, porque precisamos conhecer esses reinos, pelo menos por alto, neste momento. O reino dévico é aquele que cria a beleza enquanto compõe a forma. Uma forma feita pelo reino dévico é uma forma que está procurando criar beleza. Quando o homem quer criar beleza, faz uma beleza à maneira dele. Quando nós queremos pintar um quadro belo, nós fazemos um quadro à nossa maneira. Nem perguntamos se aquilo tem beleza. Fazemos um quadro à nossa maneira. Nós fazemos tudo à nossa maneira. Muito raro um ser humano que faça uma coisa para criar beleza. Nós fazemos as coisas por muitas razões, mas sem pensar se estamos criando beleza quando fazemos uma coisa. Então, o reino dévico se encarrega disso. Tudo que o reino dévico faz é para é para expressar beleza. Claro que o reino dévico começa a compor aquilo com beleza, começa a expressar beleza, mas depois, quando aquilo é entregue nas mãos humanas, as coisas mudam um pouco. Mas, durante a obra do Deva, durante a obra, ele está criando beleza. E o reino está louvando o Criador. O reino dévico, quando participa da forma de um vegetal, para dar alimento para o homem e para os animais, quando o Deva participa de formar um vegetal, o Deva, a consciência dévica, não está fazendo aquilo só para ela se realizar como criadora. A consciência dévica está fazendo aquilo em louvor à criação. O reino dévico não faz as coisas por ambição própria. O reino dévico não faz as coisas pelos motivos que nós fazemos, para usufruir da coisa. O reino dévico cria uma flor em louvor à criação. Ele não cria aquela flor porque ele acha a flor bonita. Ele não cria aquela flor para depois cortar aquela flor e levar para casa. Ele não tem casa, para começar.
Ele cria aquela flor em louvor a toda a criação. Nós teríamos que aprender com os devas a sermos criadores. Mas teríamos que deixar de criar a nossa maneira. O homem chega a dizer, esta foi a minha criação. Que criação? Ou você imita o Criador, ou você está fazendo a tua expressão. Não é criação. O reino humano manifesta a sua expressão. É muito raro um ser humano que expresse aquilo que a criação quer expressar. Parece que houve alguns músicos que parece que não chegam aos dedos de uma mão. Parece que houve alguns músicos no passado que faziam música no sentido de expressar a criação, o Criador. Não sei se chegam a contar com os dedos de uma mão. Todos os outros querem realizar coisas para si, querem realizar coisas para eles se realizarem. E aí está aí o reino dévico, criando toda essa aparência da natureza, criando isso para a beleza, para o Criador, não para ele. Porque o reino dévico acaba de criar uma flor e ali a flor prossegue, continua. Eventualmente vem outros devas depois para manter aquela flor viva. Porque o homem se encarrega de mumificá-la nas floriculturas, essas coisas todas que vocês sabem e que não vem ao caso aqui. Bom, então, o reino elemental e o reino dévico se encarregam desta manutenção. E nós, qual seria a nossa tarefa? Usufruir de tudo isso? Nossa tarefa seria destruir tudo isso, de tanto que usufruímos? Não, nossa tarefa seria coligar esses reinos, ajudá-los a desenvolverem para que pudessem entrar em um futuro, em um outro planeta, porque os reinos existem em todos os planetas, invisíveis ou visíveis. E isso tudo, então, ser tudo um trabalho da criação. Bom, neste planeta, os reinos da natureza são muito enriquecidos por seres que não são deste planeta. Os reinos, o reino animal, por exemplo, no campo das abelhas, esses reinos da natureza, eles se abrem para receberem expressões, para receberem espécimes que venham de outros mundos, de outros planetas. Esses reinos não são fechados. E o reino animal, por exemplo, se abre para receber espécies que não são terrestres, como, por exemplo, as abelhas. As abelhas não são uma vida da Terra. As abelhas vieram para a Terra, chamadas pela natureza terrestre, pela natureza, não é? Pela natureza animal da Terra. As abelhas vieram para cá para trazer para a Terra uma forma de vida que não é deste planeta. Se vocês vissem uma colmeia original, não essas colmeias já traumatizadas pelos apicultores, uma colmeia original. Se vocês vissem uma colmeia original, ali está um exemplo de vida coletiva, como não existe outro na Terra. Então, veio de outro planeta o protótipo da vida coletiva, veio de outro planeta o protótipo da vida em coletividade. E as abelhas
vieram para nos ensinar isto. Mas o homem fez o que tem feito com as abelhas. E as abelhas estão sendo citadas aqui como impulsos de outros mundos, de outros planetas, para o reino animal aqui, porque as abelhas, neste momento, estão se retirando do planeta. Da forma como as abelhas foram tratadas e da forma como as abelhas são exploradas, o mundo das abelhas, a espécie das abelhas, as está retirando, não estarão encarnando mais aqui, estão saindo aos poucos, porque, senão, estão ameaçadas de estarem sendo deturpadas de sua espécie, daquela sua perfeição de vida coletiva aqui ser desvirtuada, como já está sendo nas colmeias industrializadas, como vocês veem. E essas são um exemplo de reino animal que veio de outro planeta, muito mais evoluído do que a Terra, onde não existe vida animal física. Aqui é que elas se tornaram físicas para poderem viver aqui, para poderem nos dar esse arquétipo de vida coletiva. Mas este reino já viu que é inútil e que, para não ser completamente destruído, para não ser completamente desvirtuado, está voltando para a sua origem, está voltando para a sua fonte. Nós teríamos que tomar consciência dessas coisas todas, porque embora a gente individualmente ou como grupo não possa resolver esses problemas, nós podemos sim, na nossa consciência, fazer essa transformação. Na nossa consciência, termos essas aberturas, porque isto vai influir na consciência humana como um todo. A consciência humana como um todo jamais chegaria a isto, porque a humanidade é muito heterogênea, como vocês sabem. A humanidade, salvo uma pequena parte que é daqui mesmo, a maior parte da humanidade veio de outros mundos. Então a humanidade é um conjunto muito heterogêneo. Então, nós precisamos tomar consciência das coisas superiores, em princípio individualmente. Porque se você toma consciência disso individualmente, você começa a emanar isto. Então você vai encontrar irmãos seus, humanos, que estejam preparados para receber isto. E vão recebendo esta emanação que você está fazendo, que você está criando, sem perceber. Porque você está cuidando de evoluir. Você está cuidando de você como indivíduo. E se você entra numa linha positiva, se você entra numa linha fora dessa linha comum, de humanidade comum, de humanidade normal, que só pensa no usufruto e não na colaboração com aquilo que usa, porque se os reinos estão aí para nosso usufruto, usufruto corresponde a uma resposta nossa. Não é só usufruir, é dar alguma coisa que a gente tenha para dar a eles. E temos muito que dar a eles. Só que só recebemos. Não só recebemos. Recebemos explorando. Recebemos demais. Muito além daquilo que necessitaríamos. E tudo isso está formando um desequilíbrio que vamos ver, que vamos nos dar conta quando já for um pouco tarde. Bom, o reino humano, como estando nós estudando e ouvindo essas coisas, teríamos que ter bem claro qual seria o nosso papel
dentro deste conjunto de reinos? Bom, o reino humano deveria ser a ponte que levaria a consciência dos reinos infra-humanos para os reinos superiores. Claro que a consciência de um animal, de uma planta, de um mineral, não pode passar para o reino superior, assim como ela está. Esta consciência tem que servir ao reino humano. Esta consciência tem que, primeiro, servir ao reino humano. E servindo ao reino humano, vai se introduzindo no reino humano. O reino humano a vai recebendo, o reino humano vai se enriquecendo. E à medida que o reino humano vai se transferindo para um reino superior, para um reino supra-humano, vai levando parte de toda esta consciência consigo. Veja o que seríamos como agentes, veja o que seríamos como condutores de certas energias. Mesmo quando nos alimentamos de um vegetal, e aquele vegetal passa a compor as nossas células, quando aquela célula se transmuta, quando aquela célula se afina, quando aquela célula se espiritualiza, ela leva uma parte que ela recebeu do reino vegetal lá para cima, lá para o alto. Compreende que unidade haveria nesse trabalho? Isto tudo depende de nós despertarmos. Isto tudo depende de nós vermos isto tudo não de uma outra forma. Vermos isto tudo de uma forma menos egoísta, de uma forma menos devastadora, de uma forma menos destruidora. Porque cada reino desse também está sob a lei do sacrifício. Então, cada reino desse sabe que ele existe para servir o reino que vem logo depois. Então, um reino serve o outro. Nós servimos quem? Quando servimos os nossos semelhantes. Quando servimos. Mas o que fazemos nós como serviço aos reinos infra-humanos? O que fazemos nós para servir os reinos que nos aguardam? Porque existem atividades aqui no nível humano que, se forem desenvolvidas, estarão servindo aos reinos espirituais. Os reinos espirituais devem ser onipresentes. E a onipresença do reino espiritual aqui não é só através dos outros reinos, deve ser através do reino humano também. O reino humano tem condições de trazer o espiritual para cá, de ser um conduto de energia espiritual, ser esse conduto da energia espiritual para o reino animal. Imagine, nós teríamos que realmente nos abrir para uma vida um pouco mais ampla, porque após a transição da Terra, aqui vai surgir uma consciência maior na superfície deste planeta. A consciência planetária vai lidar com a superfície de outra forma depois da transição. Nós teríamos que, com a nossa consciência, nos abrirmos para estas coisas que ninguém cuida. Teríamos que nos abrir para as coisas que não são usuais. Teríamos que nos abrir para essas coisas que não são normais. Senão, o que estaremos fazendo aqui? Estaremos só usufruindo de tudo, até chegar no auge da exploração. Nós vamos ver, quando trabalharmos com o reino vegetal, o que estamos fazendo com o reino vegetal na floresta amazônica. A floresta amazônica,
que é um dos epicentros do reino universal vegetal aqui neste planeta, está sendo tratado como um elemento de comércio, como um elemento de exploração. A floresta amazônica, se não houver um basta do planeta, aquilo tende a desaparecer. Bem, não foi isso que estava no plano da criação. O plano da criação não era este. O plano da criação original, antes do homem resolver fazer a sua maneira, porque a uma certa altura ele resolveu fazer a sua maneira. Pediu o livre-arbítrio, teve o livre-arbítrio e está fazendo tudo à sua maneira. Agora, o plano para o homem não era esse. O plano para a humanidade, o plano de Deus, o plano da criação, o plano da evolução para a humanidade, é que ela fosse a expressão viva da fraternidade e da unidade. E a humanidade é tremendamente separatista. A mente humana separa tudo. Isto é o contrário daquilo que era a ideia da criação, daquilo que era o plano para a humanidade. A humanidade está aí aqui, a humanidade foi colocada aqui como núcleo de fraternidade, de unidade, porque tudo isso só pode ser unido na superfície deste planeta pela humanidade. Bom, entre parênteses, nós sabemos que existe humanidade intraterrena, que está muito mais adiante do que nós. E a humanidade intraterrena, a uma certa altura, não sabe mais como estar, porque não tem a mínima colaboração, não tem a mínima resposta da superfície. Bem, mas se nós não conseguimos a união com aquilo que está aqui na superfície, como vamos fazer união com aquilo que não está na superfície e não está no plano físico? Porque a humanidade intraterrena não está na superfície, está nas camadas internas da Terra e não é física, como esta da superfície. Então veja como o plano de Deus, como o plano da criação está bastante alterado. Bem, quando nos foi pedido para fazer esta série de palestras, quando nos foi pedido para falar sobre os reinos da natureza, nós começamos a entrever tudo isto e nos perguntamos, vamos falar isto para quem? Não, a resposta veio logo, e logo que se anunciou isto, nós recebemos muitas perguntas, há muitas pessoas interessadas nisso, há muitas pessoas acompanhando isto. E nós estamos fazendo todo o possível para fazer uma coisa que interesse para aqueles que estão abertos para isso, mas estamos procurando fazer uma coisa para aqueles que estão fechados. E por isso temos que contar com o amor do alto, para podermos abrir um pouco aqueles que estão fechados. Mas no decorrer dessas partilhas, nós vamos falar de cada reino e vamos dar alguns pormenores que só não vai abrir o coração quem não quiser. Mas nós teríamos que realmente estar dispostos a abrirmos o coração para esses reinos, teríamos que estar dispostos a nos colocarmos de outra forma nesta cadeia evolutiva, naquela forma que estamos destinados a ser colocados, porque senão a nossa experiência de sofrimento vai ser muito grande. Bom, veja, nós teríamos que ter
os reinos da natureza como nossos colaboradores. E teríamos que ser colaboradores do reino da natureza. E o reino mineral é continuamente ultrajado, transgredido pelo reino humano. O reino mineral é esfarelado. O reino mineral é canalizado. O reino mineral é desrespeitado o tempo todo. O reino mineral não é compreendido pelo reino humano. E o que nós fazemos com o reino mineral, como vamos ver em detalhes na próxima vez, é uma coisa que nos faz, no fim, carregarmos parte de uma cruz que não seria a nossa. E nós não vamos carregar, ou não estamos carregando, só uma parte da cruz do reino mineral. Estamos carregando também uma parte da cruz do reino vegetal. Porque enquanto o reino vegetal está sendo devastado, não usado, devastado, quando o reino vegetal está sendo contaminado, envenenado, este reino está carregando uma cruz. Eu digo cruz porque Cristo, há 2000 anos, carregou uma cruz para mostrar o que é que se carrega nesta terra. E este reino mineral carrega uma cruz. O reino vegetal carrega uma cruz. O reino animal, mutilado como é nos matadouros, mutilado como é nas experiências científicas, este reino mutilado tem uma cruz que é tão pesada que ele sozinho não suportaria. E essa cruz do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal, que seria pesada demais para cada um desses reinos, a ordem cósmica e a economia do universo divide essa cruz conosco. De forma que a cruz da humanidade, todo esse sofrimento que a humanidade carrega, todo esse desassossego, toda esta insatisfação, enfim, essa cruz humana que todos nós carregamos, não é uma cruz só feita com os nossos erros, com os nossos desvios. A cruz que nós carregamos nesta humanidade é aquele excesso que nós produzimos no reino mineral, vegetal e animal. Aquela parte que esses reinos não suportariam porque já chegaram no limite, esta parte cabe a nós. E nós estamos, então, numa situação que estamos carregando uma grande cruz. Então, como o que uma consciência faz reflete em todas, e quando uma consciência faz, ou um pequeno grupo de consciência faz, diante do universo, o universo tem a capacidade, dentro das suas tarefas, de reproduzir aquilo ao infinito. Então, não se está pretendendo que a humanidade tome consciência destas coisas. A proposta é que alguém, ou uns poucos, tomem consciência destas coisas. Porque é o momento de tomar consciência disto. Este é o momento que, se nós não tomarmos consciência destas coisas, no nosso pequeno, na nossa pequena possibilidade de tomar consciência, se a gente não tomar consciência dessas coisas individualmente ou em pequenos grupos, o universo não tem o que reproduzir.
De forma que não é inútil fazer uma partilha como esta. Não é inútil, porque quem tomar consciência disso, quem se dispuser a refletir sobre isso, quem se dispuser a colaborar com isto, o universo vai reproduzir isto, e isto poderá influir. Tanto poderá influir que nos foi pedido para fazer estas partilhas. Não foi pedido para falar dos reinos mais ou menos desta forma. E nós esperamos que estejamos cumprindo aquilo que nos pedimos. Então chegamos hoje, para encerrar a partilha de hoje, que o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós consideramos sofrimento nosso, sofrimento humano, que é forte aqui na Terra. Aqui onde existimos, nesses países, não conhecemos sofrimento, hein? Como são conhecidos em outros países, que foram explorados por outros países, por sua vez. Nós não conhecemos certos tipos de sofrimento humano. Conhecemos uma parte, muito leve, se comparada com o sofrimento humano em outras partes deste planeta, que nós nem sabemos quais são e nem queremos saber. Mas existe sofrimento humano muito maior do que esse aparente. E o sofrimento humano é repartido por todos, porque chega num ponto que um reino não pode suportá-lo. Então começa a se repartir esse sofrimento. Os mensageiros divinos, que representam a energia criativa, que representam a energia positiva, ou melhor, que representam a energia da criação, a energia do universo, a energia cósmica, estão fazendo tudo aquilo que é possível e entrando também no que seria impossível para redimir este planeta. Redimir este planeta seria criar um certo movimento que depois o universo se encarrega de ampliar e de canalizá-lo para que o planeta não se destrua ou para que o planeta não seja destruído. Porque este planeta chegou no ponto de ser destruído. Não é segredo para ninguém que existem armas nucleares e outras que poderiam destruir a humanidade. E estas armas, até agora, não foram usadas. Então, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Se estas armas até hoje não foram usadas, algo está acontecendo. E esse algo começa dentro de cada alma, começa dentro de cada ser, começa dentro de cada indivíduo. E isso ou vai estimulando outros, ou o universo vai pegando isso e vai ampliando. Vamos colaborar com o universo? Vamos colaborar com o Logos planetário? Vamos colaborar com os seres divinos? Vamos colaborar com o reino angélico? Vamos colaborar com tudo isso? Ou vamos colaborar com a vida universal? E não pensamos que somos insignificantes. Na nossa insignificância, somos importantes neste assunto. Na nossa insignificância humana, somos importantes neste assunto. Porque este é um momento que o universo está aberto para ampliar o que cada um de nós conseguir fazer em si, na própria consciência. Então não vamos nos iludir que vamos encontrar muitos companheiros. Vamos encontrar companheiros, sim, mas não muitos. Companheiros
para realizar aquilo que é a ideia de Deus em nós, dentro do reino humano, não são muitos, não. Mas isso não tem importância. Cada um faz a sua parte, porque depois o universo se encarrega de ampliar. Está bem? Então, no próximo mês, eu espero que seja, por exemplo, no dia 27 de junho, começaremos o assunto com o reino mineral. Tá bem? Então, bom, muito obrigado pela atenção e até o mês de junho com a continuação disto.